Durante esse mês de setembro, nós estamos com uma série especial focada nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, também conhecido como Decálogo, 10 premissas, 10 ordens, 10 leis escritas por Deus em tábuas, entregues a Moisés no Monte Sinai e compartilhadas com o povo de Israel. É importante, toda vez que eu falo sobre os 10 mandamentos, eu tenho trazido à nossa lembrança que os 10 mandamentos não são uma imposição. Os 10 mandamentos não são um caminho para alcançar a salvação. Muitas às vezes acabam se iludindo, entendendo que se eu seguir os 10 mandamentos e obedecê-los, eles serão, para mim, uma oportunidade de alcançar a graça de Deus. E eu preciso aprender a entender que os 10 mandamentos, na verdade, eles fazem parte de uma aliança. Quando Deus apresenta os 10 mandamentos, e Ele faz isso em Gênesis capítulo 20, Êxodo capítulo 20, há um início, há uma fala de Deus ao povo através de Moisés, onde Ele diz no versículo 2, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, essa fala introdutória vai nos mostrar que existe um Deus que toma a iniciativa, um Deus que já tirou o povo do Egito, um Deus que já criou condições para que este povo fosse redimido no contexto do Velho Testamento. E ao que os 10 mandamentos são apresentados, então, numa proposta de uma aliança. Assim como eu sou esse Deus que os tirou da terra do Egito e os estou levando à terra que mana leite e mel, eu tenho para vocês a oportunidade de vocês viverem debaixo das minhas leis, dos meus propósitos. Então há uma contrapartida, há um povo então que responde afirmativamente. No texto, é claro, capítulo 19, há ali um momento em que o povo responde dizendo, sim, nós queremos obedecer a Deus. Ou seja, os 10 mandamentos então estão num contexto de uma aliança. Uma aliança que para nós hoje é uma aliança que foi feita através do sangue de Jesus na cruz. Acabamos de cantar aqui que eu amo a mensagem da cruz. Essa mensagem é uma mensagem que traz uma nova aliança através do sangue de Jesus. A iniciativa, novamente, é feita por Deus, enviando Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, seguir os propósitos, os preceitos de Deus, não é uma garantia de salvação. A salvação já nos é apresentada em Cristo Jesus. E nós temos agora a oportunidade de nos manter num relacionamento íntimo com esse Deus, através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nos dão uma trilha, nos dão um caminho para conhecer o próprio caráter de Deus. Os 10 mandamentos, e eu nem trouxe aqui, agora que eu vi que eu estou sem o baratinho aqui. Então, alguém me ajuda aí tocando o próximo slide enquanto isso. Os 10 mandamentos, eles são então divididos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos, eles abordam o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento que nós temos vertical, onde nós podemos então entender como Deus deseja se relacionar conosco. A partir do 5º mandamento, nós vamos ter ali diretrizes para esse relacionamento horizontal. Como vamos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Falando sobre os 4 primeiros mandamentos, isso está no próximo slide, nós vamos ali ter uma maneira de entender quem é o próprio Deus. Quem Ele é a partir do 1º mandamento. Como adorá-lo no 2º mandamento. Como
venerá-lo, honrá-lo no seu nome, e como também respeitar e separar o seu dia, quem ele é, como adorá-lo, o seu santo nome, o seu dia santo, isso tudo relacionado aos primeiros 4 mandamentos. E aí chegamos num 5º mandamento, que ele se torna um elo entre os demais mandamentos. O pastor Hernan esteve domingo passado apresentando esse 5º mandamento, muito conhecido por todos nós, é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O fato é que este mandamento, ele está estrategicamente incluído no decálogo, exatamente no momento em que você agora sabe todas como se relacionar com Deus e está agora buscando entender como se relacionar com o próximo. E nós temos um mandamento que aponta para um núcleo familiar. O que isso traz para nós de uma observação importante? Que a família, ela se encontra ali no meio do mandamento. A família como um elo entre Deus e com o próximo. Aquele que honra o pai e a mãe, aquele que entende o que significa a autoridade dada por Deus aos seus pais, é alguém que será capaz de honrar o próprio Deus, de respeitá-lo e adorá-lo, de santificá-lo. Aquele que honra o pai e a mãe será aquele que será capaz de viver como um bom cidadão em sociedade, sem cometer assassinato, sem adulterar, sem dar falso testemunho. Enfim, nós temos ali então um 5º mandamento estratégico. Por isso que nós separamos inclusive um mês durante o nosso ano para falar de família, desse núcleo familiar, pois até mesmo dentro do decálogo há um destaque para a família como sendo ali um núcleo estratégico que sustenta os relacionamentos entre o ser humano e Deus e entre os próprios seres humanos. É no seio familiar que essas diretrizes, esses preceitos são ali trabalhados. E o que nós temos visto hoje é exatamente isso. É uma dissolução das famílias, uma desconstrução do que significa família. E isso tudo acaba afetando a própria sociedade. Aqueles que acusam a família, aqueles que acusam o cristianismo por defender os valores familiares, dizem que a sociedade precisa ser vivida, liberta desses conceitos antigos, ultrapassados, não entende o próprio coração de Deus, pois o coração de Deus nos apresenta a maneira como Ele deseja sustentar a sociedade. Uma sociedade que adora a Deus e que vive em paz uns com os outros. É uma sociedade que preserva o núcleo familiar, onde o honrar o pai e a mãe se torna fundamental, se torna uma questão de sobrevivência da sociedade. O fato é que se existe hoje uma sociedade que está se desconstruindo, está se fragmentando, é a sociedade ocidental. É uma sociedade hoje que tem dado as costas para o próprio Deus, que tem tentado viver a sua vida da sua maneira. E nós estamos, na verdade, experimentando o alto custo que isso traz para a nossa sociedade. E nós vamos para os 6 últimos mandamentos, e domingo passado, à noite, abordei o primeiro desses mandamentos de como nós devemos nos relacionar como sociedade, e o primeiro deles é: não matarás. E ficou claro para nós, se você esteve aqui conosco no domingo passado à noite, que existe um assassino nos nossos corações. Todos nós temos um assassino nos nossos corações. E esse assassino precisa ser entendido, e que ninguém deseja matar uma outra pessoa, mas, na verdade,
as nossas emoções, quando nós perdemos o controle, somos tomados pela ira, pela raiva, pela inveja, por um ciúmes descontrolado, isso se tornam chaves para destrancar esse assassino que está guardado dentro de nós. E nós então acabamos até cometendo graves delitos sem que nós nunca pudéssemos imaginar. E se nós tirarmos aos registros violentos que estão ligados à criminalidade, nós vamos ver que aqueles que acabam passando por momentos como esse, de dor, de perda, de assassinato, são pessoas que sofreram a dor porque estavam ali convivendo um com o outro. Eram pessoas familiares, eram amigos, e no momento de um impulso descontrolado, abrem mão da sensatez e abusam da sua violência. Hoje nós vamos passar para esse 7º mandamento. O 7º mandamento, ele está ali em Êxodo, capítulo 14. De novo, é apenas 2 palavras. Assim como o 6º mandamento diz, não matarás, agora nós passamos para o 7º mandamento, que nos diz, não adulterarás. E eu tenho praticamente aqui 40 minutos para falar de 2 palavras. Se o não matarás é talvez ali um dos mandamentos que mais nós não observamos e não nos atentamos, o não adulterarás dentro do nosso contexto religioso sempre foi um dos mandamentos que mais nós buscamos usá-lo até mesmo para justificar os nossos casamentos e até mesmo os divórcios. O divórcio, ele está hoje estritamente ligado com a questão do adultério, pois essa foi uma premissa dada a Moisés, e nós, no nosso contexto religioso, a gente acaba, muitas vezes, usando algumas prerrogativas desse mandamento, para muitas vezes nós dissolvermos os casamentos. Mas para falar de não adulterarás, nós precisamos falar sobre casamento. O texto é muito simples, mas o contexto é de casamento, é de aliança, é de entendermos que Deus propõe uma aliança entre o homem e a mulher. E essa aliança, ela não pode ser quebrada, ela precisa ser preservada. E o adultério é uma das maneiras onde há possibilidades muito grandes de se quebrar essa aliança. Para isso, então, nós precisamos revisitar o caráter sagrado do casamento. Se para o 6º mandamento a gente vai para o caráter sagrado da vida humana, onde nós não podemos tirar a vida de ninguém, de nenhum ser humano, pois a vida de um ser humano é sagrada, é a imagem e semelhança de Deus. Assim também, quando nós abordamos o não adulterarás, nós estamos falando também do caráter sagrado do casamento. Hoje eu estive com os noivos e começando um curso com eles, acompanhando esses últimos meses até o casamento, e eu apresentei para eles esse mesmo versículo, um versículo que nós precisamos tê-lo sempre na nossa bagagem espiritual, pois é esse versículo de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos dá o entendimento do que é o casamento para Deus. O texto em Gênesis é logo no início da formação dos seres humanos, a formação de Adão e Eva, e a conclusão é dita no versículo 24, que diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui há sinais, características do que é um casamento aos olhos de Deus. Nós podemos falar de casamento hoje aos olhos de várias pessoas. O que não falta na mídia é gente falando sobre casamento. A gente vê canais fechados de TV que falam sobre
casamentos que são programados, são elaborados, o vestido da noiva que é sonhado, é construído, planejado, as festas, e muitas vezes a gente pensa que casamento é isso, é essa pompa, essa circunstância. Casamento tem uma outra definição. O casamento, à luz da palavra de Deus, é uma união heterossexual entre um homem e uma mulher, para começar, que era uma coisa que a gente nem falava antigamente, mas nos dias de hoje eu preciso aqui ser claro e dizer que a Bíblia apresenta uma proposta de casamento, de aliança entre um homem e uma mulher. Não existe na Bíblia outro casamento que possa ser aceito a não ser o casamento heterossexual. Eu falei isso até para os noivos lá, né? Falei, ainda bem que não temos aqui, né, esse problema, podemos passar para a próxima fase. Mas eu fiquei falando para eles também, mas vai chegar uma hora que vai ter gente que vai vir falar comigo para o curso de noivos, e não serão exatamente um noivo e uma noiva. E nós vamos ter que entender que, eu já repeti isso e vou repetir novamente, que nós precisamos fazer uma diferenciação do que é normal e do que é comum. Nós muitas vezes vamos ouvir, mas um casamento hoje homossexual é uma coisa normal. Aí nós temos que dizer, não. Casamento homossexual é uma coisa comum, mas não é normal. O normal é o que é de Deus. A norma, a diretriz, a narrativa fundante traz que existe uma normalidade para o casamento, que é um casamento entre um homem e uma mulher. Existem muitas coisas que hoje são comuns, mas nós nunca poderemos aceitá-las como normais. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui nós temos que ver assim que há ali 3 ações claras que envolvem esse casamento. Deixará pai e mãe. Casamento é uma ruptura para uma nova formação de um novo núcleo familiar. É preciso entender que o casamento, para ele acontecer, esse jovem homem, vamos imaginar, né? Essa jovem mulher, eles precisam estar prontos, aptos a viverem uma nova vida sem a dependência dos pais. E o que eu tenho visto muitas vezes é que muitos jovens casais buscam o casamento ainda sem ter toda essa todas essas condições, e acabam dependendo, inclusive financeiramente, dos pais, acabam dependendo de moradia dos pais. Então, eu tenho falado muito abertamente com alguns jovens que qual é a melhor idade para casar? A melhor idade para casar é a idade que você tem a condição de viver independente do seu pai e de sua mãe. E o que eu tenho visto é que tem gente casando e voltando para a casa do pai e da mãe. Mas a norma diz que é preciso haver uma separação. Eu gosto de, quando realizo casamento, de começar os casamentos até orando pelos pais, agradecendo que estão entregando seus filhos em casamento, deixando claro, a partir daqui, esses 2 agora têm que se virar. E que os pais precisam confiar que aquilo que eles fizeram pela vida dos seus filhos foi feito. E agora é um novo momento, é um momento, um novo ciclo na vida desse jovem casal. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Se unirá à sua mulher significa que haverá ali uma união, e não é ainda a união carnal, não, é uma união de sonhos, é uma união de decisões, de vontades. É entender que nós vamos estar entrando até mesmo num certo conflito, porque eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu quero fazer certas coisas, mas e com quem eu estou me casando? Quer fazer o quê? Nós nos alinhamos e coisas que muitas vezes são óbvias, mas precisam ser ditas. Questões de filhos, questão de onde vamos morar, daqui a 10 anos, onde nós queremos estar. Igreja que nós vamos congregar. Pastor, você faz casamento de pessoas, né, de religiões diferentes? Depende, cada caso é um caso. Mas muitas vezes eu faço casamento entre cristãos, não necessariamente entre pessoas da mesma igreja e da mesma denominação.
E um alerta que eu sempre faço, olha, vocês já discutiram qual é a comunidade cristã que vocês vão frequentar juntos? Ou ficam imaginando que depois que casar, tem aquelas risadinhas, todas aquelas coisas, né, do encantamento, vão continuar sobrevivendo a ponto de que aquilo que era diferente nunca se torne um defeito? E nós precisamos entender que é preciso discutir, alinhar o coração, alinhar os nossos caminhos. Alinhar, nós queremos a mesma coisa. Um vai ter que abrir mão de um pouco, cada um abrir mão dos seus próprios desejos e sonhos. Para os noivos hoje, eu até falei, se você quer comprar um carro 0 quilômetro, fica solteiro. Quer comprar alguma coisa que sua esposa não deseja que comprar, vocês não entram, então, você não devia nem ter casado, então. Porque vocês não estão alinhados no mesmo propósito, na mesma visão. E aí, enfim, eles se tornarão uma só carne. Ou seja, dentro de um contexto de casamento é que existe o privilégio de viver a vida sexualmente ativa. Pastor, aí as jovens sempre me perguntam, aonde está na Bíblia que não pode fazer sexo antes do casamento? Eu falo assim, não tem na Bíblia. O que a Bíblia nos traz é a normatização, é o que Deus deseja de um homem e uma mulher, que eles vivam uma vida sexual ativa dentro de uma aliança de casamento. Qualquer coisa ativa que não seja dentro da aliança de casamento está fora da vontade do Senhor. Ah, mas se não tem, é o que está aqui. E é o que nós precisamos ensinar. É o que Deus deseja que nós façamos. Que nós precisamos aprender a entender esse caráter sagrado do casamento. Esse versículo ele é tão forte que Jesus o repete. Jesus é interrogado pelos líderes da lei, falando exatamente sobre o divórcio. Né? Pela lei de Moisés era possível ter o divórcio. E o que o Senhor diz para nós, Rabi? E ele começa citando o Gênesis 2:24, por essa razão deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E aí ele ainda complementa, e o que Deus uniu, não separe o homem. E é interessante a palavra de Jesus que ele fala de união. A união não prevê a desunião. A própria palavra, ela se torna uma palavra desconfortável. União, a gente entende, desunião, a gente já sabe que a coisa deu ruim. E o que nós temos visto hoje, pessoas entrando num casamento, se conectando e deixando a oportunidade da desconexão, porque desconexão e conexão são sistemas confortáveis. A gente está muito hoje ligado às redes sociais. Quando eu não estou mais confortável com uma conexão, eu me desconecto, eu bloqueio alguém no WhatsApp, pronto. E a gente está trazendo isso para as nossas uniões, que não podem ser desconectadas, mas precisam aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Se não bastasse isso, nós vamos para Efésios, capítulo 5, versículo 31. Em Efésios, nós vamos ter ali Paulo também citando o mesmo versículo de Gênesis 2:24. E ele diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, 3 vezes na Bíblia nós temos a repetição do mesmo versículo. Então, por que eu não preciso ensinar mais nada? Só preciso ensinar o mesmo versículo. Toda a vida de um homem e de uma mulher dentro de um casamento se resume a Gênesis 2:24, com o complemento de Jesus e com o complemento de Paulo. Que complemento de Paulo? Porque Paulo ele continua o versículo 32, ele diz assim, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E aqui eu preciso falar para vocês desse mistério profundo. Que mistério profundo é esse? Nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui.
Ele está querendo dizer que existia um mistério, mas esse mistério não existe mais. Isso era um mistério porque não se havia sido revelado até a vinda de Jesus Cristo, mas que com a vinda de Jesus Cristo se revelou um outro propósito que temos também no nosso casamento. Ou seja, há um mistério que é revelado com o ministério de Jesus. Jesus reúne os seus discípulos. E ele ali com os seus discípulos, ele pega Pedro. E ele olha para Pedro, deve ter colocado a mão no ombro de Pedro e falou assim: sobre esta pedra edificarei a minha. Pela primeira vez, Jesus cita a palavra igreja. O que Jesus está fazendo, ele está mostrando agora, desvendando um mistério, que haverá início uma nova comunidade, haverá um novo povo. Uma nova nação, não mais Israel, mas agora um povo santo, escolhido por Deus, salvo em Cristo Jesus, redimido dos seus pecados, chamado a Igreja de Cristo. E essa igreja é ilustrada no Novo Testamento como a noiva de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, um mistério profundo nos foi revelado com o advento de Jesus. Que os casamentos entre os cristãos, eles precisam ilustrar o próprio Evangelho. Eles precisam ser uma vida que possa ser assistida, onde as pessoas vejam em vocês o Evangelho. O próprio casamento entre Cristo e a sua igreja. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Olha o tamanho. Por isso que eu falo, quer casar? Pensa bem. Porque existe um propósito maior, inclusive. E eu fiz essa pergunta para os noivos hoje, vocês estão se casando para quê? E eu tenho respostas sinceras. É para ser feliz, para poder ficar com quem eu amo, para a gente juntar, né, as nossas coisas, ter o nosso cantinho. São respostas sinceras, mas nós precisamos responder uma pergunta maior. Por que nós nos casamos? Porque é nos dado um propósito maior, um mistério profundo se revelou e ele é ilustrado nos nossos casamentos. Os nossos casamentos precisam ser a imagem do amor entre Cristo e a sua igreja. Por isso, no próprio livro de Efésios, nos versículos anteriores, ele diz lá que o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E aí ele termina dizendo, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Aqui eu não posso entrar muito a fundo, a gente podia fazer isso até um outro dia, se for o caso. Mas aqui também, Paulo também dá uma dica de como deve ser esse relacionamento. Quais são ali duas práticas essenciais que precisam existir. Amor e respeito. Que o amor é algo natural no coração feminino. As mulheres, elas têm essa identificação com o amor. Não sei se quando vocês namoravam foi assim, mas geralmente são as mulheres que ficam cobrando eu te amo, né? Os meninos ficam mais enrolando, eu gosto de você, e elas querem saber, né, se você ama ela mesma. Ela precisa ouvir, eu te amo. Mas os meninos, né, os homens, o amor não é algo que faz tanto sentido como faz o respeito. Homens desejam ser respeitados pelas mulheres. Homens querem jogar futebol e gostariam que as suas mulheres estivessem lá aplaudindo, mesmo quando eles chutam a bola para fora. Porque eles veem que eles são admirados, são respeitados. E percebe que se você não amar a sua mulher, você não vai ser respeitado. E se você mulher, não respeitar o seu marido, você não vai ser amada. Existe uma tensão que Paulo já levanta a bola. E essa tensão, ela é fundamental, porque ela traz consequências para o casamento, inclusive para o adultério. Nós vamos ver o 7º mandamento também sendo revisto por Jesus. E Jesus, agora no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, num certo momento, nós já vimos isso semana passada, quando ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas aquele que se irá contra o seu irmão,
já matou no seu coração. Por quê? O que Jesus está falando? Que existe, além da superficialidade daquilo que a gente vê, existe uma profundidade do que não se vê, que está no nosso coração. E as intenções do nosso coração são tão pecado quanto as ações. Da mesma maneira que aquele que pensou em matar já pecou, o que Jesus vai nos mostrar é que aquele que já pensou em adulterar, também adulterou. O texto diz, versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que Jesus está nos mostrando é que o mandamento, ele não é tão restritivo como os líderes da lei estavam ensinando no passado. Olha, você não pode fazer. O que Jesus está nos mostrando é o seguinte, não basta não fazer, é preciso não desejar fazer. E o desejar fazer é tão pecado quanto fazer. Então, Fábio, quer dizer que eu nunca adulterei, mas só de pensar eu estou adulterando? Sim, está pecando tanto quanto. Ah, mas isso é injusto. Se você tem dificuldades com a justiça de Deus, eu proponho que você converse então com o próprio Deus. Mas há ainda uma outra coisa para dizer, existem consequências diferentes. O pecado é o mesmo. Por isso a gente fala que não existe pecadinho e pecadão, mas existem consequências. Talvez as consequências daquilo que você fantasia no seu coração não gerem tantas consequências drásticas quanto as consequências que geram um adultério, né, de fato. Talvez o maior exemplo que a gente tem dessa história é a própria história, muitos de vocês conhecem no Velho Testamento, entre Davi e Batseba, onde Davi comete adultério, faz ali, provoca consequências drásticas, inclusive mortais. Como consequência de toda aquela situação, daquele pecado, uma das coisas que a profeta Natan acaba trazendo para Davi é que a espada não mais se afastaria da sua família. E a gente vê então ali a história sendo revelada, filho estuprando filha, filho matando filho, filho buscando se colocar no lugar do rei. E as coisas ali começam a degringolar por consequências do adultério. Quando Jesus nos fala sobre aquele que, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério em seu coração, Jesus está querendo nos ensinar que o sétimo mandamento, ele nos chama mais do que para uma mera abstenção da atividade sexual, fora da união em uma só carne, que é o casamento. Mas também nos chama a uma pureza sexual no pensamento e nas palavras. Ninguém deseja ser um adúltero. Eu tenho certeza aqui que ninguém casa com a pessoa que ama, desejando um dia cometer adultério. Mas o fato é que a gente acaba ouvindo as histórias. Porque o adultério em si, ele aconteceu, na verdade, muito antes no coração do homem ou da mulher, do marido ou da esposa. Por isso que é importante a gente avaliar o nosso coração, nós preservarmos a pureza sexual dos nossos pensamentos e das nossas palavras. O que Provérbios diz lá, né? Acima de tudo, guarde o seu coração. E nós precisamos aprender a olhar para o nosso coração e preservá-lo. E uma das coisas que nós precisamos preservá-lo, além da ira, da inveja, que pode nos trazer, né, a fúria suficiente, a fúria assassina, nós precisamos também aprender a zelar e guardar nosso coração para que ele se mantenha puro em pensamentos, em palavras. Porque as tensões na minha casa podem ser tão grandes entre o amor e o respeito, que se eu não guardar meu coração, eu, homem, Fábio, é capaz que eu encontre respeito fora do meu casamento.
E ao encontrar respeito fora do meu casamento, eu não tenho intenção de adulterar. Mas aquilo me faz tão bem que eu começo a cultivar uma intimidade que eu não deveria cultivar fora do meu casamento. Assim como as mulheres também que não desejam adulterar, mas muitas vezes elas encontram fora do casamento alguém que lhes traz palavras de afirmação, de afeto, de carinho. Elas não querem adulterar, mas acabam permitindo que o seu coração se contamine. E aí aquilo acontece. Porque a gente conhece, quem é antigo de igreja sabe das histórias. E eu vou contar aqui as histórias dos pastores. Eu vou me colocar aqui, né? Quantos pastores a gente já não ouviu história de pastor que teve um caso com a secretária? Porque são situações do dia a dia, que na verdade não tinham intenções nenhuma, mas porque ali começa a haver uma troca de palavras de afirmação, de afeto, de carinho, de respeito. E quantas vezes, né, aqui abrindo o jogo mesmo assim, né, a gente vê assim, o pastor falando, nossa, pastor, desculpa a palavra, que transou com essa pessoa, mas a esposa dele é muito mais bonita, né? Não se fala isso? Porque não é questão de beleza. É questão de coração. Corações que se unem. Corações que se unem fora de uma aliança de casamento. Por isso eu tenho uma regra. Eu não acredito em amizades entre homem e mulher que não seja dentro de um casamento. Você pode falar o que você quiser, mas olha, eu não confio em homem e mulher. Não dou, né? Então esse negócio assim, se a sua mulher não é a sua melhor amiga, se o seu marido não é o seu melhor amigo, olha, cuidado, porque você está caminhando para um lado perigoso. Porque essa intimidade, ela precisa ser preservada, ela precisa existir, na verdade, dentro de um limite do casamento. E olha só, tem um texto que o Tim Keller, ele escreve, ele é um autor que eu tenho lido bastante, ele fala assim, o sexo é a mais prazerosa e a mais perigosa de todas as faculdades humanas. O sexo se parece muito com o fogo. Pode aquecer, confortar e purificar, mas se não for manejado com cuidado, pode também queimar, infectar, escoriar e destruir. Por isso que a vida sexual ativa, ela precisa ser feita dentro dos limites do casamento. É nos limites do casamento em que nós podemos ter liberdade de ter essa vida sexual ativa, pois o sexo tem um poder tão grande que fora desses limites ele pode trazer não benefícios, mas malefícios, queimar, infectar, escoriar e destruir. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5. Isso aqui é para aqueles mais ainda que ainda até agora não estão concordando comigo. Aqui é o versículo que a gente apela. Porque ele fala assim, você quer saber a vontade de Deus? Então está aqui, está explícito. A vontade de Deus é. Está claro, só não entende quem não quer. A vontade de Deus é o quê? Que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. O fato é que aqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus são selados com o Espírito. E antes de qualquer aliança que nós vamos fazer com o nosso cônjuge, todos os crentes salvos em Cristo Jesus têm uma aliança com Deus. E qualquer atividade sexual que não seja dentro da aliança de casamento é uma quebra da sua aliança com Deus. Porque você está quebrando
um propósito de se guardar, de se manter preservado, de manter-se como o templo do Espírito Santo. E aqui eu estou só falando do caminho correto. Eu sei que existem desvios, existem situações, existem sentimentos, existem pessoas que têm lutas internas, desejos afetivos que não se encaixam com a Bíblia. Eu sei de tudo isso. E estou disposto a conversar pessoalmente com qualquer pessoa que queira. Mas eu tenho aqui como igreja dizer para vocês qual é o que nós entendemos, como nós queremos preservar as nossas vidas e preservar as nossas famílias. E nesse contexto do casamento existe toda essa demanda que nós precisamos viver e aprender. Não adulterarás. Então, para a gente terminar, eu só tinha 2 palavras para falar, olha quanto que eu já falei. Ações práticas, e aqui eu queria colocar algumas coisas práticas para você entender, porque de novo, se tem uma área que traz grandes feridas no coração das famílias, dos maridos, das esposas, dos filhos, é essa área da sexualidade. Ações práticas, cuidado com o excesso de autoconfiança. Nunca diga nunca. Nunca diga que isso não vai acontecer com você. E uma coisa que eu tenho aprendido, homens, ouçam as suas mulheres. As nossas mulheres, às vezes, elas enxergam coisas que nós não enxergamos. Imagina, que isso, não tem nada. Imagina, aquela lá, As mulheres, se a sua mulher falar, cuidado com fulana, você vai ter cuidado com a fulana. Vocês estão me ouvindo? Mas as mulheres, elas enxergam as outras mulheres e elas conseguem perceber coisas ocultas que nós homens não percebemos. Cuidado com o excesso de autoconfiança. Todos nós estamos suscetíveis. A Bíblia diz que há um leão buscando a quem possa devorar. E esse leão está lá fora, o inimigo das nossas almas. Ele quer nos derrubar. E se tem um caminho que ele tem derrubado a vida das nossas famílias, e a história das igrejas é através da imoralidade sexual. É fato, não adianta. O que mais traz escândalo são as imoralidades sexuais. O pastor pode roubar, né? Pode não fazer não sei o quê, pode dar falso testemunho, mas adulterou, está no limbo. Então a gente precisa prestar muita atenção. Não brinque na zona de perigo. Então nós temos que aprender também que existem situações de exposição e a gente precisa aprender a não se expor. Então, não se expor, a gente não expõe a nossa intimidade para ninguém, a não ser o nosso cônjuge. A não ser que você tenha um grupo de amigos, homens que se expõem com os homens e mulheres que se expõem com mulheres. Nesse negócio de você se expor com um homem se expor com uma outra mulher que não seja sua esposa, é brincar numa zona de perigo. As redes sociais hoje se tornaram uma zona de perigo. Porque lembra, aquele que só fizer no seu coração, enquanto que a gente não tem também usado as ferramentas das redes sociais para flertar com aquilo que nos encanta, com aquilo que nós gostamos. Eu tenho feito uma pergunta. Quantas são as mulheres que eu sigo no meu Instagram que me geram algum tipo de encantamento e que eu deveria simplesmente deixar de segui-las porque elas geram no meu coração um encantamento perigoso que eu não posso alimentar? Quantas das mulheres também têm nos seus perfis homens que seguem, que admiram e que geram esse tipo de encantamento, que é caminhar numa zona de perigo? Eu conheço a história de um pastor que se encantou
por uma esposa de um líder de uma banda gospel. Casados, cada um com o seu cônjuge. Mas viveram um encantamento por mais de 2 anos, se seguindo ativamente nas redes sociais. Até que um dia o desejo foi tão grande que eles criaram coragem de se expor e eles quebraram as suas alianças de casamento para viverem juntos. E criou um drama para trás, com família, com filhos, e a gente não pode brincar com essa zona de perigo. Sempre preste conta ao seu cônjuge. Sabe, tem coisas às vezes delicadas que acontecem que a gente meio que se finge de morto. O homem sabe fazer isso como ninguém, se finge de morto. E a mulher faz aquela pergunta. Tenha coragem de expor. Tenha coragem de levar a bronca que você merece. Porque a hora que você leva a bronca, você para, né? Para com aquela bobagem, volta para o caminho. Nós precisamos prestar conta. Esse negócio de ter celular com senha, que o cônjuge não pode ver, é um sinal muito perigoso. O meu celular tem senha, mas a minha esposa sabe o senha. E ela pode pegar a qualquer momento. Essa coisa de que um não pode ter o celular do outro, não estou dizendo que tem que prestar conta, assim, tem que deixar. Me dá cá o seu celular, quero ver com quem você conversou hoje. Não é isso. Mas é a questão assim que a gente pode ter paz, que o nosso celular pode ser deixado em casa por um esquecimento e que seja quem for que mexa no nosso celular, não vai encontrar nada que difame a nossa honra ou que mexe com o coração da nossa família. E de novo, as mulheres, elas são mais perspicazes. Quando elas perguntarem alguma coisa, vocês respondam, homem. O que você fez hoje? Onde você almoçou? Com quem você almoçou? Não estou dizendo assim que as mulheres também vão ser neuróticas, tá? Mas mulheres alinhadas ao Espírito de Deus, que elas entendendo que há alguma coisa que está incomodando, elas fazem a pergunta certa. E nós homens precisamos aprender a responder. Próxima dica. Opa. Apaguei aqui, gente, peraí. Peça ajuda. Peça ajuda quando perceber algum sinal de perigo. Eu tenho visto como pastor que muitas vezes as pessoas vêm falar comigo depois que já desandou, que o caldo já derramou, que a coisa já se lascou, que o cara já se queimou. Mas eu pensei que dava, que eu sei que era só um negocinho. Não, vamos, a qualquer sinal de perigo, vamos pedir ajuda. Talvez você não precisa pedir ajuda para mim, pastor, você pode pedir ajuda para o seu líder do seu pequeno grupo, para um outro pastor que você tenha afinidade. Mas é preciso abrir, nós não podemos guardar esses segredos. Esses segredos, eles se tornam venenos que vão nos matando. Cultive seu casamento como se faz um jardim. Eu tenho visto isso lá na minha casa, o meu jardim lá. Tem vezes que eu demoro tanto para mexer lá no jardim que dá um trabalho depois limpar, arrumar. E às vezes o negócio fica tão feio que eu até largo mão. O casamento é um jardim. Ele precisa ser mantido, manuseado, cuidado todos os dias. Ervas daninhas que entram precisam ser tiradas, porque uma erva daninha você tira, mata. Agora, quando você deixa muito, vai virar um gabinete do pastor. Vocês fazem, cultivando o jardim do casamento de vocês ajudam o pastor. E depois, nem com enxada, motosserra, às vezes a gente consegue limpar o jardim de novo. E como é que você cultiva o jardim? Cultiva o jardim com essas palavras que eu disse para você, amor e respeito. Tem um livro, pena que ele está esgotado, eu estou tentando ver se eu consigo achar uma cópia dele, mas é um livro que fala assim, o título é Ela Precisa e Ele Deseja. E fala dessas questões emocionais, do banco emocional que nós temos e que precisamos investir no banco emocional do seu cônjuge. Que a sua esposa, ela precisa que você invista com afeto, com carinho.
Os homens têm uma outra necessidade, a questão do desejo sexual às vezes é maior que do afeto, mas os homens também precisam disso. Mas esse livro, ele é tão legal que ele vai falando dessas coisas, como é que você ajuda, como é que vocês preservam o jardim do casamento de vocês. Então, o próprio, eu imprimi a cópia dos capítulos. Aí diz assim, a primeira coisa sem a qual ele não pode ficar, realização sexual. Aí fala, a primeira coisa que ela... A primeira coisa que ela não pode ficar, afeto. Não existe realização sexual sem afeto. Viu, homens? Eu ouço mulher reclamar de homem que não toma banho. Não escova o dente. Parece brincadeira, gente. Ela precisa de atenção dele, precisa que ele a ouça. Ele precisa da companhia dela, do companheirismo. Ela precisa confiar nele, honestidade e franqueza. Ele precisa de uma esposa de boa aparência, uma mulher atraente. Então, aqui, falei dos homens, mas as mulheres podem também se tornarem mais atraentes. E a mulher sabe qual é o limite de ser atraente e ser sedutora, para não sair por aí seduzindo o homem, mas se tornar uma mulher atraente para o seu marido. Isso é importante. Ela precisa de dinheiro suficiente para viver com conforto, estabilidade financeira, ela precisa de segurança. Ele precisa de paz e tranquilidade, apoio familiar. Ele precisa ter uma horinha na televisão, sem fazer nada. Mas só futebol, nada desses programas besta aí, não. Ela precisa que ele seja um bom pai, que tenha compromisso com a família. Ele precisa que ela se orgulhe dele, que ela tenha a admiração dele. Enfim, se nós cultivarmos esse jardim, as tensões serão menores e o perigo do adultério se minimizará muito. Eu já falei sobre essa parte, seja criterioso com as suas amizades, não compartilhe a sua vida, a sua intimidade com pessoas do sexo oposto. E, de novo, dobre a sua atenção com as redes sociais. Porque eu tenho visto quanto que isso, internet, a pornografia, e a pornografia aqui, a gente tem que pensar na pornografia foto e a pornografia literária. São duas linhas de pornografia que também precisam ser assim, extirpadas dos nossos olhos, das nossas mentes. E nós precisamos tirar essas coisas. E às vezes, aí é o que o texto diz lá de Jesus. O texto diz, se o seu olho te faz pecar, arranque o teu olho fora. Se a sua mão te faz pecar, arranque a tua mão fora. Ai, mas Senhor, pastor, não quero fazer isso. Então arranca fora, meu irmão, minha irmã, o Facebook. Arranca fora o Instagram. Arranca fora, sei lá o que, Snapchat. Tem agora o Tinder, Arranca fora. Você sabe do que eu estou falando. Porque nós vamos preservar as nossas vidas do mal. Preservar as nossas famílias. Preservar os nossos filhos. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento para vivermos essas verdades, sermos corajosos de atacarmos essas verdades, preservarmos os nossos caminhos. Eu sei que eu falei muito para os solteiros, para os casados, mas os solteiros, eu deixo aqui a minha palavra. Enquanto Deus não lhes der uma oportunidade de ter alguém para caminhar junto em aliança, não se esqueçam da primeira aliança que vocês têm com o Senhor. E que o Senhor vai cuidar de vocês. Ninguém aqui também é feito pela metade. Ninguém aqui precisa de outra pessoa. O que nós precisamos é de Jesus no nosso coração. Uma outra pessoa ao nosso lado pode nos ajudar, pode potencializar o nosso papel como discípulos de Jesus, refletindo de uma maneira clara a igreja de Cristo.
e o seu noivo Jesus. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado porque o Senhor tem feito, Pai, tem nos ensinado, através do Teu Espírito Santo, nos confrontado. E que essa semente que plantamos hoje em nosso coração encontre solo fértil, para que ela possa, Senhor, brotar, crescer e frutificar, frutos que permaneçam. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tem famílias que sofrem a dor que o adultério já teve nas suas famílias. Eu sei que tem famílias que sofrem porque talvez venham os seus filhos, e venham os seus filhos também seguindo um caminho que não é o caminho proposto pela Bíblia. Um caminho da homoafetividade, um caminho que não vai trazer essa conclusão que nós queremos e sonhamos, né? Que é o ideal. Mas eu queria que vocês não desistissem. Não desistam dos seus casamentos, não desistam dos seus filhos. Nem todos os nossos filhos vão se casar, nem todos os nossos filhos talvez vão ter netos, porque a gente vai poder ter a oportunidade de acolhê-los. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E que nós vamos viver esses dias como são, dias de luta, mas fundamentados na palavra. São dias como hoje que a gente alinha o nosso coração. A gente alinha o nosso coração à verdade. E essa verdade, ela vai continuar nos confrontando durante os próximos 6 dias. E a gente vai seguindo, com fé, confiando que o Senhor vai suprir. Quando Abraão levou seu filho, Isaque, o menino ficava perguntando, mas pai. E eu fico pensando na luta do coração daquele pai. Mas ele foi até o fim. E na hora H, o Senhor se revelou. O Senhor trouxe o cordeiro. Então, não desista de continuar caminhando pela fé. Mesmo que você não enxergue, mesmo que haja questionamento, mesmo que os seus filhos falem, mas pai, mas mãe, mas e cadê? Siga em frente. O Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. E ele começa com tempo de nascer. E sabe como é que ele termina? Com tempo de paz. O final de tudo é a paz. Todos nós nascemos. E todos nós encontraremos a paz. E nós que nós desejamos para os nossos casamentos, para os nossos filhos e para as pessoas que nós mais amamos. A paz que excede todo entendimento. Amém? Senhor, obrigado por esta manhã, pelo teu cuidado. Que o Senhor continue sondando os nossos corações, que o teu Espírito continue tendo liberdade de nos envolver, ó Pai, com esse discernimento espiritual, para que a gente continue focando naquilo que é invisível, nas coisas do alto, não nas coisas aqui do chão, da terra, que muitas vezes, Senhor, falam tão alto que desviam a nossa atenção, mas que os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes continuem voltadas a Ti, todos os dias. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém.